Esse aqui é o novo Polo Track, hatch de entrada, que estreou agora em fevereiro aqui no Brasil. Ele vem substituir nada menos que o Gol, multicampeão da marca em vendas. Será que ele tem essa cancha toda para substituir o veterano? A gente vai ver isso agora. Vem comigo. Olhando aqui de frente, olha, parece o Gol, né? A gente vê que o design da dianteira, olha, mantém bastante as características dos carros da Volkswagen, né? Aqui com os faróis, aqui com linhas angulosas, geométricas, conectados à grade. A gente tem aqui, olha, no para-choque, esse arranjo aqui, essa trama de plástico que até dá um design mais aerodinâmico, mas no final temos aqui um visual de Gol, porém esse carro é muito mais sofisticado que o Gol por baixo do desenho, da casca. A gente tem aqui a nova plataforma, por exemplo, MQB, uma plataforma modular que já serve a outros modelos aqui no Brasil, como Polo, Nivus, Virtus e também o T-Cross. Aqui na dianteira, olha, além do escudo novo da Volkswagen, a gente tem esse detalhe aqui prateado por dentro dos faróis, ele dá um ar moderno, um pouquinho mais moderno para esse carro, mas olha, o Polo Track foi concebido para ser um carro de baixo custo, um carro barato. Então, olha, aqui, por exemplo, nas laterais a gente tem calotas, elas são escurinhas assim, olha, um tom grafite, quase não dá para ver, mas elas cobrem aqui as rodas de 15 polegadas e é só isso que ele tem, ele não vai ter opção de rodas maiores. Espelho retrovisor, a gente vê, olha, não tem luz repetidora de seta, é um espelho mais simples, também não tem aqui uma capa colorida, quer dizer, mais uma vez, um carro com foco no custo-benefício. O mesmo a gente pode falar, olha, das maçanetas. Elas são pretas aqui, olha, bem simples, tem até o miolo de chave. Aqui na traseira, olha, a Volkswagen conseguiu fazer uma coisa legal, que é essa máscara negra aqui nas lanternas, ela acaba destacando a iluminação, que não é de LEDs nesse carro, claro, a gente está falando de um carro para ser barato, então aqui a gente tem as lâmpadas halógenas. Aqui no meio da tampa do porta-malas, olha só, tem o nome Track, não tem o nome Polo aqui, então a gente vê essa diferenciação já da linha Polo Track para a linha Polo 2023. Temos o escudo novo da Volkswagen, mas não tem botão para abertura do porta-malas, ele tem que ser aberto, olha, pela chave, o que não é algo tão prático assim. E aqui, olha, temos um porta-malas basicamente do mesmo tamanho que era o porta-malas do Gol. É um porta-malas compacto de hatch, mas ele está adequado aqui para esse carro. Vamos ali no banco traseiro para ver o que ele tem por dentro. Aqui, gente, não tem muito mistério. Temos um entre-eixos curto nesse carro, mas apesar disso, olha, o espaço para pernas e para cabeças é bem interessante. Os bancos dianteiros, olha, agora eles são inteiriços aqui, né? Então a gente fica um pouco fechado aqui no banco traseiro, mas nada que chegue a incomodar, né? De resto, tudo muito simples. Portas aqui, ó, tudo em plástico, não tem nenhum tipo de tecido, nenhuma preocupação extra com acabamento. E olha, para completar, temos aqui as manivelas para abrir o vidro. Quer dizer, esse carro não tem vidro elétrico traseiro nem como opcional. Aqui no banco da frente, olha, parece que a gente está entrando num Volkswagen Polo, num Volkswagen Fox, no Gol. Eles são muito parecidos, né? O conceito aqui do painel. Esse carro é o Polo, é um Polo simplificado. Então a gente tem basicamente aqui um design muito próximo do que era o Polo. Inclusive o volante aqui, a gente vê que já é um volante, né? Conhecido da Volkswagen. Então vamos aqui aos detalhes, olha, esse carro não tem opção de partida do motor com o botão chave presencial, então aqui, ó, é chave no contato para ligar o motor. Também não temos aqui, ó, ajuste de altura de volante. Aqui ele é fixo a coluna de direção. O que a gente tem é a altura do banco, que pode ser alterada, mas a posição de dirigir é agradável, me agradou aqui. E aqui a gente tem uma leitura bem simples das informações e também é muito fácil de mexer no painel e no carro de um modo geral. O único opcional que a gente vai ter no Polo Track
é esse rádio Media Plus aqui, olha. Ele adiciona esse equipamento que não é assim tão interessante mais hoje em dia com as centrais multimídias tão modernas, cada vez mais modernas que a gente tem no mercado, né? Mas esse kit que custa R$ 910 inclui aqui o volante com botões, a gente vê que tem aqui os comandos para mexer no som. Temos aqui embaixo, olha, 2 entradas USB do tipo C. Então ele traz esse pacote com essa conectividade, embora seja bastante limitado. Inclusive, na minha opinião, acho que faltou uma opção de multimídia nesse carro. Uma coisa que eu gostei aqui foi a quantidade de porta-objetos. A gente vê que, olha, esse console aqui entre os bancos tem porta-copos, tem porta-trecos menores. A gente tem aqui esse porta-objeto em frente à alavanca do câmbio e nas bolsas das portas aqui, nos bolsões aqui, a gente tem também um espaço bem legal que cabe até uma garrafa maior de 1 litro, por exemplo. Uma coisa que eu gostei aqui, apesar de toda essa simplicidade, é o padrão de acabamento. Olha, a gente tem peças aqui texturizadas, os encaixes bem precisos. Aqui nas portas dianteiras, por exemplo, tem esses plásticos aqui cinza mais claros e eles acabam transmitindo uma qualidade um pouco maior para esse carro. Agora vamos acelerar o Polo Track e ver como ele é em movimento. Bora lá! Acelerando aqui o Polo Track, olha, impressionante a semelhança dele com o Gol. Nem tanto visual, porque esse carro tem mais do Polo do que do antigo Gol aqui por dentro, no painel, né, os desenhos. Mas quando a gente fala de motor, comportamento de motor aqui, esse carro tem o mesmo motor que era do Gol, ou seja, 1.0 flex, 3 cilindros, até 84 cavalos de potência e 10 kg de torque com etanol. Então, energia nesse carro acaba sendo um carro flex básico, não é muito potente, mas a gente tem um torque que vem com força ali a partir de 2.500 giros. Então ele é ágil no dia a dia na cidade e a gente vê isso aqui nas saídas de semáforo, na hora que a gente vai andar com o carro. Uma coisa que é muito legal aqui, que já é tradição na Volkswagen, está falando do câmbio manual NQ200, muito conhecido aqui no Brasil. Trocas bem curtinhas, bem precisas, então aqui no Polo isso acaba dando uma agilidade bem interessante para o motorista e também no dia a dia quando a gente está dirigindo na cidade. Agora tem um ponto aqui no Polo Track que é bem diferente do Gol, falando aqui da direção elétrica. Esse carro já tem a direção elétrica, no Gol ela era hidráulica, né? E isso faz uma diferença danada com o carro em movimento ou até na hora de você manobrar para estacionar numa vaga. Esse carro é muito mais suave e preciso quando você dá os comandos aqui no volante. Isso é muito interessante, inclusive ele é bem ágil e responde muito rápido a esses movimentos que a gente faz. Falando de consumo, né? O consumo de combustível é um ponto decisivo para quem vai comprar um carro mais barato, um carro com foco em economia. E aqui no Polo Track a gente tem números bem interessantes, segundo o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro, né? Com etanol ele faz entre 9 e 10 km por litro de média na cidade e na estrada, e com gasolina ele chega aos números mais interessantes, né? Ali entre 13 e 14,4 km por litro. Por fim, vou falar aqui do preço, né? O preço do Polo Track não é exatamente um carro barato como era o Gol, né? Estamos falando de um hatchback de entrada com valor de R$80 mil. É um preço um pouco salgado, né? Mas o mercado brasileiro, ao mesmo tempo, hoje em dia não oferece mais tantas opções por preços muito mais baixos do que esse. Então vamos dizer que o Polo Track ele vem bem posicionado, né, para disputar ali com os hatches de entrada, todos eles na faixa entre 70 mil e 85 mil. E aí, gostaram do Polo Track? Olha, se ele vai vender muito eu não sei, mas a gente tem aqui um carro competitivo, um carro interessante que tem o DNA da Volkswagen e ele tem aqui um projeto bem mais moderno que o Gol, que já saiu de linha. Tem tudo para dar certo, vamos ver se ele vai responder assim nas vendas. Valeu, até a próxima!